Olá, querido estudante, seja muito bem-vindo à sua videoaula da unidade 2 da sua disciplina de Introdução aos Estudos da Tradução e Interpretação. Para essa videoaula, hoje a gente está aqui no formato um pouquinho diferente, temos um convidado ilustre aqui para a gente conversar um pouquinho. Lembrando que essa sua disciplina de Introdução aos Estudos da Tradução e Interpretação teve como foco nessa segunda unidade falar um pouquinho mais sobre os aspectos tradutórios. Essa unidade teve como tema o que é tradução, suas propriedades e modelos de tradução e interpretação. E a gente vem nessa videoaula para ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre os aspectos tradutórios. Então já vou me apresentar aqui, eu sou o professor Túlio Marques, esse aqui é o meu sinal na língua de sinais. A gente está aqui hoje com o professor Álvaro. Álvaro, por favor, seu sinal em libras. Então, meu sinal, esse aqui. Isso, obrigado, Álvaro. A gente convidou o pessoal aqui, Álvaro, que é licenciado em Pedagogia. Álvaro também é especialista em Libras, Acessibilidade, Inclusão e Diversidade. Atualmente, Álvaro está atuando como tradutor-intérprete de Libras da Universidade Federal de Pernambuco, não é isso, Álvaro? Aqui no Centro Acadêmico do Agreste, Isso não é isso? mesmo. E também na coordenação, correto? Beleza. Coordenação Do Núcleo de Acessibilidades Massa. do campus. Excelente. É sempre bom deixar, né, que o entrevistado mesmo se apresente para a gente poder ter mais certeza. Muito bom, Álvaro. Primeiro, gostaria de te agradecer, viu, pela sua presença aqui na nossa videoaula. Com certeza vai ser muito enriquecedor aí para os estudantes. Eu que agradeço o convite e fico extremamente honrado e feliz de estar participando desse momento, sobretudo para os estudantes que estão nesse processo aí de formação, não é, e querem, de certa forma, também estarem ocupando esses espaços, e para mim vai ser uma honra compartilhar e conversar sobre esses assuntos que são super importantes para a atuação deles. Valeu, Álvaro, muito obrigado. Se você está se perguntando, né, sobre a pessoa de Álvaro, eu já amplio para você. A gente até aí tem imagens, certo? Álvaro, ele é conhecido, né, muito conhecido também como intérprete no São João de Caruaru, né, por muitos anos consecutivos, e uma atuação incrível que chama realmente bastante atenção. Eu já queria aqui, não é porque eu estou na sua frente não, mas já lhe elogiei bastante pela sua atuação como intérprete. É um contexto, na verdade, bem desafiador, né? O espaço musical, o contexto de atuação do intérprete de Libras na música é bem desafiador, né? Mas eu fico extremamente feliz com os resultados, e aí, como você falou, de vários anos consecutivos, e de ver, de fato, a trajetória que foi construída, né, mas que também foi iniciada, né, com muitas dificuldades, com muitos desafios, e que também não é só flores, né, não chega ao ápice e está perfeito. É um processo de constante construção, sabe, reconstrução. E aí eu fico muito feliz com tudo o que a gente construiu, com tudo o que a gente, inclusive, influenciou para que outros espaços também pudessem fazer a mesma coisa, e fazer com que a cultura, não é, que o entretenimento, ele se torne cada vez mais inclusivo. De fato, eu acho que é uma responsabilidade social nossa, né? E eu, particularmente, como militante, além de profissional, além de intérprete de Libras, militante, professor, e aí estou também mergulhado na comunidade surda, em torno das suas lutas, e a gente vai, inclusive, fazer com que essa conquista, com que esse trabalho, não é, ele cada vez mais se amplie, se reforce e tenha muito mais pessoas envolvidas, e que a gente também consiga avançar cada vez mais de forma propositiva, né, para que a comunidade surda sempre seja a protagonista e a beneficiária de tudo isso. É verdade, o foco é a comunidade surda, né? Sem dúvida, É sempre verdade, será. Álvaro. Álvaro, só para a gente contextualizar aqui, há quanto tempo tu atua como tradutor, intérprete de Libras? Pois é, já tem um tempinho. Eu comecei a aprender Libras já desde dos 12 anos, por conta dos familiares. Tenho 5 primos surdos, e um deles... Poxa, que legal. Pois é, um deles me estimulou assim, a estar diariamente conversando e me comunicando, e isso me incomodou, porque eu não sabia, né, a língua de sinais.
E a partir daí foi que eu tive, né, esse despertar, esse desejo, e fui, a partir desses meus primos, me aprofundando, fazendo cursos, e me tornei intérprete de Libras. Comecei a atuar profissionalmente aos 18, e hoje já tem aí quase 20 anos de trabalho, né, como intérprete de Libras. Só aí no São João do Caruaru seriam já quase 10 anos. Muito tempo, hein? Atuando nesse contexto. Então já tem uma caminhadazinha aí. Uma estrada, né? Não vamos falar muito não, senão entrega a idade, né? Vamos deixar essa parte, né, em off. Tranquilo, tranquilo. Obrigado, Álvaro. Excelente. Nessa unidade, Álvaro, que a gente está estudando, né, essa segunda unidade, ela tem como foco a questão da tradução, especificamente. E a gente sabe que numa interpretação simultânea, que você faz ali no show, por exemplo, a gente sabe que existem algumas escolhas tradutórias a serem feitas naquele momento, porque é um jogo muito rápido, o de ouvir, e a gente sabe que música é mais difícil de ser interpretado, isso é um fato, porque tem toda uma poesia, um sentimento que precisa ser expresso, né, dito de maneira simples. Mas o que é que tu diria assim, para os estudantes sobre essa questão de escolhas tradutórias no momento ali da tua atuação? Porque ali, naquele momento, você é um intérprete, mas ao mesmo tempo você está traduzindo aquela mensagem ali no mesmo tempo em que ela está acontecendo, né? Então, o que é que tu diria assim, sobre a importância dessas escolhas naquele momento ali de atuação? Antes de falar sobre isso, eu, inclusive, queria parabenizar a você pelo projeto, inclusive, né, do curso de tradução e interpretação, e aí com tanto zelo, com tanta maestria, fazendo aí um conteúdo de qualidade para as pessoas, de fato, aprenderem, né, e serem profissionais. Então, a gente precisa de profissionais assim como você, para que a gente cada vez mais qualifique esse mercado, né, e que a gente tenha bons profissionais que justamente construa esse processo tradutório a partir também dessas escolhas. E essas escolhas, elas também partem de um contexto ético, não é, um contexto ético profissional, que aí vão, inclusive, influenciar no momento de atuação. Então, vocês têm aí um professor brilhante, aproveitem, né? Aproveitem a disciplina, aproveitem o curso e, sem dúvida, trará bons resultados para vocês. Então, falando das escolhas tradutórias, eu sempre costumo dizer, não é, que as escolhas de um intérprete de Libras é muito subjetivo, não é? E aí vai muito de forma individual. E eu sempre digo, não é, que as escolhas, elas não são únicas, não é? E a gente nunca vai conseguir, de fato, construir uma versão de uma interpretação de uma música e vai findar ali ou vai terminar ali e não vai ter, né, outras possibilidades. Então, as escolhas tradutórias é isso, não é? Porque a Libras, ela é uma língua viva, ela é uma língua dinâmica, né? Ela é uma língua, de fato, que possui muitos recursos e que aí a gente vai conseguir fazer, inclusive, a mesma música em várias versões. Eu sempre vejo, inclusive, registros dessas minhas trajetórias como intérprete de Libras de músicas, e aí eu vejo, não é, muitas interpretações, e também tenho a consciência, né, de que eu poderia, naquele momento eu fiz, a partir das escolhas tradutórias que me eram influenciadas naquele momento. Mas a partir do tempo, né, a partir também do amadurecimento e do aperfeiçoamento, a gente também vai fazendo outras versões, outras escolhas, e isso é muito natural, e isso precisa ser naturalizado, porque a gente não pode, inclusive, categorizar as interpretações ou as versões. A gente tem excelentes profissionais no nosso país, no nosso Brasil, né, que fazem bons trabalhos, que fazem boas interpretações, mas que também a gente não precisa dizer que são interpretações únicas e exclusivas e que só eles podem fazê-la. Uhum. Então, vocês que estão começando, né, nesse processo de formação, entendam e se desafiem nesse contexto a construir, não é, essas escolhas, entendendo que a escolha tradutória, ela perpassa por diversos contextos e que ela é muito importante para trazer um resultado, não é, para trazer, de fato, aí na música, o que é que ela está querendo dizer para o surdo, qual é a mensagem, né,
que está aí por trás dessa letra. Então, muitas vezes se pensa em apenas sinalizar, mas a gente precisa entender que nesse contexto de música a gente trabalha com culturas diferentes. É verdade. Né? E aí a gente trabalha com a cultura do ouvinte, que é a cultura da música, né? A música ela é um artefato do ouvinte, mas ela também pode ser possibilitada para o surdo, que possui outra cultura, né? Que é uma cultura totalmente visual e que é um desafio enorme. Por isso que muitas vezes o surdo gosta ou não gosta da música, por justamente ver como é que ele recebe esse conteúdo e essa música. Então, o quanto mais visual, quanto mais conectado for, não é, com a cultura do surdo, sem dúvida, vai ser bem mais receptivo, bem mais acolhido pela pessoa surda, mesmo não sendo um artefato dele, não sendo um artefato cultural próprio, né, da identidade dele enquanto pessoa surda. Então, eu costumo sempre dizer, né, que essas escolhas elas vão ser de fato importantíssimas para o contexto em que você está iniciando e que você sempre precisa, inclusive, né, aperfeiçoar. Sim. Então, aperfeiçoar com diversos recursos. A gente sabe que no Escolha Tradutória envolve a competência linguística, não é, a competência tradutória. Então, a competência linguística ela vai na questão também do uso de recursos espaciais. Então, o uso do espaço ele é super importante. Muito legal. Então, a música é um elemento que a gente precisa trabalhar muito no visual e dentro dos espaços mentais, discursivos, que os teóricos, inclusive, da língua brasileira de sinais apresentam, existe o espaço subrogado. Então, é um espaço em que pode ser super aproveitado pelo intérprete que trabalha nesse contexto musical. Então, eu sempre costumo dizer que naquele momento de atuação, naquele momento em que eu faço a escolha tradutória, eu preciso entender também que eu sou participante daquele processo como apenas um representante ali daquele enredo, daquele contexto. Não é? E aí, aquela música, eu preciso dar vida. Sim. Eu preciso, inclusive, dizer ao surdo o que é que se trata. É uma sofrência, não é? As famosas sofrências aí das músicas. Então, como é que o surdo vai entender? Né? Como é que o surdo vai entender que é uma sofrência? E aí, muitas vezes, eu fui deparado com essa pergunta se eu estava sofrendo. Se eu estava sofrendo por estar fazendo tanta expressão. E a expressão facial ela é imprescindível. Né? É verdade. Essa expressão, de fato, ela vai fazer com que a gente se conecte e faça o surdo se conectar nesse contexto que é a interpretação musical. E aí eu dizia, não estou sofrendo, mas também não preciso, nesse caso, passar por isso. Eu preciso apenas fazer com que o surdo entenda o que é, né? Esse contexto. Muitas vezes o duplo sentido perpassa por essa música. Né? E aí, como é que o surdo vai entender esse duplo sentido? O duplo sentido é próprio da nossa língua. É verdade. Né? A ambiguidade ela é própria da língua portuguesa. A metáfora ela é própria da língua portuguesa. Mas a gente está trabalhando com outra língua. Então, como é que o receptor, no caso o surdo, ele vai entender, não é, aquela metáfora, aquela ambiguidade, aquele duplo sentido, se a gente levá-lo ao pé da letra? Então, a gente está trabalhando com uma língua visual. A gente está trabalhando com uma língua que precisa ficar claro visualmente para o surdo. Então, não dá para levar isso aí de forma literal. A gente precisa trabalhar isso também dentro das escolhas tradutórias. Muito legal. Uma aula, viu? Muito bom. Excelente, Álvaro. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que é a curiosidade de uma grande massa de pessoas que vê a sua atuação especificamente, né? Porque eu, particularmente, já vi outras apresentações, outros shows. A gente sabe que existem excelentes profissionais, mas em relação à sua atuação, a gente vê você transmitindo essa sofrência, né, aí nos palcos. E eu acho que é a curiosidade de muita gente. Você recebe esse material,
lista, por exemplo, de músicas, né, que vai ser cantada naquele determinado show. Você consegue receber, porque esse é um dos aspectos que a gente, inclusive, estudou sobre a diferença da tradução para a interpretação, né, que muitas vezes, na tradução, você consegue ter acesso ao material com uma certa antecedência, de modo que você possa estudar. Se a gente fala de duas línguas orais, por exemplo, ou que seja uma tradução escrita, né, então aí você recebe o material com tempo para você produzir aquilo ali, estudar. Mas em relação a essa questão de música, você recebe, você consegue ter acesso a esse material antes para você estudar as letras das músicas que serão cantadas, ou é ali na hora mesmo, não vamos ver? Esclareça para a gente, por favor. O ideal e o maravilhoso seria, né, se a gente recebesse tudo com antecedência, soubesse inclusive o setlist, né, o que é que vai ser cantado pelo artista, mas confesso que isso não é a realidade. Então, o desafio, de fato, durante todo esse tempo foi fazer isso, né, no ao vivo. E confesso que foi bem desafiador mesmo, né? Porque trabalhar, como você falou, né, de forma simultânea e consecutiva são totalmente diferentes. Verdade. E aí, nesse contexto em que eu atuo, principalmente no São João de Caruaru, a gente tem justamente ainda uma dificuldade de saber com antecedência, né, as músicas pelos artistas, inclusive pelas produções dos artistas. Né? Eu digo que grande parte dos shows que faço sempre é no simultâneo. E aí a gente vai precisando adquirir várias técnicas, sabe, várias habilidades aí para trabalhar isso no contexto simultâneo. Sim. Então, muitas vezes eu escuto a primeira vez aquela letra, então automaticamente eu preciso fazer um processamento, né, interpretativo aí, o que é que está querendo dizer. E aí eu posso fazer uma versão, mas na segunda vez eu já refaço. Porque aí eu estou trabalhando com simultâneo, eu estou tendo contato muitas vezes com aquela música, que aí os artistas, inclusive, agora a gente vai fazer um lançamento. É um lançamento literalmente, né? Para mim também. Porque eu não sei o que é que está vindo. Então eu estou vindo ali naquele momento, assim como todo mundo, né? E preciso fazer todo esse processamento para que chegue ao surdo na melhor maneira possível. Eu digo que não é fácil, né, mas também não é impossível. Sim. Então a gente consegue, a gente também vai, claro, usando da nosso aperfeiçoamento também, Sim, né, ao sim. longo de todo esse processo, não é que dá para a gente aproveitar e explorar outros recursos. Sim, sim. É como você falou, né? Com o tempo você vai adquirindo algumas habilidades. Exatamente. Já aconteceu de você interpretar o show do mesmo artista mais de uma vez, assim, em momentos diferentes, mas do mesmo artista? Sim. Repetir o artista, né? Digamos assim. Sim, vários anos a gente encontra, inclusive, né, com o mesmo artista. Sim. E aí, mas o repertório ele sempre se alteram, né? Sim, sim. A gente busca uma referência quando não tem acesso ao setlist na própria divulgação do artista quando grava um show. Então a gente sempre olha o último show para ver aí como que ele cantou, né? Se pode ser que vá naquele repertório usar alguma música, né? Então a gente já vai se preparando. Sim. Mas eles sempre querem inovar, sempre trazer algo que seja próprio para aquele momento, né? Até porque tem milhares de pessoas na expectativa pelo aquele show e a gente super entende. E aí vem os desafios do intérprete de Libras aí nesse sentido. Mas eu acho que também fica muitos aprendizados, sabe, professor? Porque é nesses momentos também que a gente vai entendendo que a gente não está pronto, a gente não vai ficar sempre, né, pronto e terminado ali. E eu sempre digo, as pessoas falam, né, que já sou bem conhecido
nesse contexto, mas eu digo que é uma enorme responsabilidade, porque a gente precisa também, a partir desse espaço, né, que a gente ocupa, também falar sobre os desafios da profissão, Sem dúvida. os desafios da comunidade surda também, né, mas, de certa forma, também traz muitos aprendizados e muitas reflexões, que é super positivo para todo mundo. Que coisa boa, muito legal. Obrigado, viu, por responder aí a nossa pergunta. Álvaro, a gente sabe, e é importante lembrar que nesse contexto você trabalha com pessoas importantes, né, são artistas, são pessoas que têm uma influência social muito forte também, e esse contato. E a gente sabe que dentro do repertório do artista vão ter coisas das quais você talvez curta como pessoa, no seu gosto pessoal, talvez não também, né? Então, Álvaro, e aí como é que você lida com essa questão dos valores, inclusive os valores morais também, naquele momento ali da atuação? Como é que você lida com esses desafios aí? É uma excelente pergunta, professor, porque eu acho super importante a gente entender, né, esse lugar que a gente ocupa como um profissional, sobretudo, né, e que, como eu já falei, a gente precisa ser muito ético e agir justamente com neutralidade, com imparcialidade, né, que são os elementos da ética profissional, e entender que esse contexto ele vai muito além do meu eu, Álvaro, né, pessoa que curto ou não é aquele contexto, aquela música, aquela mensagem. Então eu não estou ali para, naquele momento, selecionar o que vai e o que não vai, né? Então eu estou ali como um canal. Sim. Então eu sempre digo, nós somos canais, não é? E aí, como um canal, a gente precisa transmitir tudo o que passa por ele, não é? E os surdos não podem ser privados e não devem ser privados desse tipo e de qualquer tipo de mensagem que for precisar ser transmitido, não é? E aí eu sempre digo, né, a gente precisa agir com muito profissionalismo, entendendo que aquele lugar que eu estou fazendo naquele momento ou em qualquer outro, né, em que eu vou atuar como intérprete de Libras, eu estou fazendo naquele momento como profissional. Então, preciso me desligar, claro, e entendo, né, que é difícil, porque a gente tem a influência, de certa forma, do contexto social, religioso, moral, ético, enfim, todos eles influenciam muito, não é? Mas a gente precisa levar em consideração para quem a gente está fazendo aquele trabalho. Então o trabalho não é para mim. Verdade. O trabalho não é para o outro intérprete, o trabalho não é para o ouvinte. Não é, o trabalho é para o surdo. E é o surdo que precisa ter o entendimento daquela mensagem e ter a qualidade daquela mensagem. Então, no começo foi difícil, mas hoje eu consigo agir, né, entendendo e amadurecendo sobre isso, com mais neutralidade, com mais imparcialidade, né, entendendo que qualquer contexto musical, né, tem os passinhos, tem né, é verdade. as sofrências, tudo, o duplo sentido, hoje que está em gosto, tudo o que for transmitido, eu preciso entender que naquele momento não é Álvaro, né, pessoa que possui tais valores e éticos morais e que eu não posso e que eu preciso me privar disso. Aquele momento é um momento em que eu estou agindo como um profissional. Eu preciso fazer disso, não é esse momento. Até porque o surdo ele precisa se apropriar disso para ele poder decidir também, né? Para ele poder decidir também se ele vai querer ou não, né? Fazer usufruto daquilo ali também, se a gente privar o surdo dessa informação, ele não vai ter essa opção de escolha. E somos todos seres livres. Exatamente. A ideia é essa, né? Pois é. O surdo também como cidadão atuante, não é não? Sem dúvidas. Tem muito total legal. Direito, né, de ter acesso a qualquer tipo de informação. Verdade, Álvaro. Verdade. Muito bom. A gente, inclusive, Álvaro, tem até um vídeo aqui para ilustrar essa questão da relação que se desenvolve do tradutor-intérprete nesse posto, né, como tradutor ali num show, por exemplo, com o artista, né? Então, deixa eu chamar aqui o vídeo e aí a gente assiste e depois você comenta um pouquinho como é que você se sente ao se ver nessa situação, beleza? Álvaro, meu amor, me fala como é que faz aquela frase lá de novo. Beijo
Aqui. Especial. Agora repete comigo. Beijo especial para todos os surdos do Brasil. I love you. I love you, I love you. Obrigada, viu, meu amor? Você arrebentou, viu? Ótimas memórias, né? Ótimos momentos. E assim, eu tenho a oportunidade, inclusive, né, de encontrar os artistas, porque faz parte do projeto, né? Conversar sobre a ideia do projeto, né? Sobre inclusão, sobre cultura inclusiva, né? E aí, Marília Mendonça, ela é porque ela sempre vai ser, né? Um artista que eu posso dizer assim, de muita sensibilidade. Né? Não é por acaso também que ela, no período da pandemia, ela trouxe isso, né, para suas redes sociais, influenciando outros cantores. E aí eu tive a oportunidade de conhecer Marília, de conversar com Marília, né? E aí a gente trocou muitas ideias sobre isso. E eu percebi o quanto ela ficou sensibilizada, até porque ela não sabia. Sim. Ela não sabia que existia essa possibilidade. Eu estava atuando no show dela pela primeira vez, assim como encontrei muitos artistas, né, que fiz essa pergunta e era a primeira vez que estava tendo essa experiência. Que legal. E eles ficam, na verdade, tão encantados e dão total apoio, né, à causa, que eu não fico só ali no telão. Então, muitas vezes eu sou surpreendido na sala de transmissão pela a produção quando diz que o cantor quer me chamar no palco para fazer lá do lado dele. Então, aí lá vai a produção aqui que fica na loucura para tirar, sai de câmera, para correr e ir para o palco. Mas, assim, na loucura lá, depois a gente vai pensando sobre, sabe, depois vendo os materiais, as divulgações, mas entendendo que a missão foi dada e que a mensagem ela foi cumprida e também atingiu o artista, né? O artista se sensibilizou. Eu acho que isso é o mais importante, né? Trabalhar empatia também, não só nas pessoas, não só na sociedade, mas também nessas pessoas que são, inclusive, potenciais influenciadores, né, de outras pessoas. Porque tem uma grande massa que acompanha, né? Então, em tudo que traz essa visibilidade, acaba beneficiando um grande grupo, né? Sem dúvida. Muito bom, Álvaro, excelente. E só voltando, a gente já está caminhando para o final, né? Mas eu queria ainda fazer essa pergunta para você. Só voltando para essa questão da tradução, você até comentou quando a gente alinhava sobre essa entrevista, sobre falando sobre os níveis de dificuldade de tradução, e você até comentou sobre uma música especificamente, que foi a música Anunciação, de Alceu Valença. Você falou ali sobre a questão das metáforas, né, que existem. O que é que tu poderia comentar para agregar para o estudante que está de casa assistindo sobre essa questão dos níveis de dificuldade? Porque às vezes eu já traduzi algumas músicas e, claro, a gente às vezes traduz uma vez, quando a gente vai olhar de novo, já é um novo olhar, uma nova tradução, né? Então, como é que tu comentaria usando essa música especificamente como exemplo? Perfeito. As músicas, na verdade, do estilo do forró, né? A gente tem as músicas do forró tradicional, né? E do forró estilizado. Então, o forró estilizado, de certa forma, ele traz um enredo que traz até um certo conforto para o intérprete. No forró tradicional, ele já trabalha muito com a parte da ambiguidade, né? Parte da metáfora. E aí tem muitas músicas em que a gente precisa, inclusive, entender, né, o contexto histórico, o contexto que o compositor fez aquela música. Por que ele fez, né, aquela música? Em que momento? Então, eu interpretei a Anunciação de Alceu Valença e aí fui percebendo o nível de complexidade que essa música possui. Né? Até porque, quando da última vez que eu sinalizei, eu percebi que não tinha nada quando a gente vai fazer essas comparações, né, com os sinais que a gente vai seguindo, querendo seguir, ao mesmo tempo que escuta. Então, eu percebi na construção que outra versão a partir do que a gente escuta para trazer para o surdo o que é
né, aquela música. Então, essa música do Alceu, a Anunciação, eu inclusive precisei pesquisar sobre ela, porque era uma música muito metafórica. É verdade. Né? Então, e quando o vento sacode a cabeleira, a dança é toda vermelha, o olho cego vagueia procurando por um. Então, se eu fosse fazer literalmente, né, tinha sinais para fazer. Mas o que é que quer dizer essa mensagem? Então, quando eu fui pesquisar sobre a música, eu, inclusive, encontrei uma entrevista do próprio Alceu falando sobre a composição dessa música, em que, inclusive, existem várias versões. Né? Tem a versão romantizada, tem a versão, inclusive, que ele fez essa versão essa composição remetendo à época, inclusive, da ditadura, né, em que a gente sabe que os artistas eram censurados, eles não podiam falar diretamente, então eles usavam as músicas como elemento também de fala, de expressão. Então, Alceu, ele foi um artista desse momento. E a Anunciação também foi uma música desse tempo. Interessante. Né, da ditadura. Né, e aí, eu ouvindo ele falar, então, e quando o anjo sussurra ao ouvido, então, teve uma pessoa, né, lá daquela época em que auxiliou nesse processo da ditadura, da mudança, né, de ditadura para a república. E aí, essa música ela é toda conectada nesse contexto histórico, mas que aí a gente vê várias versões. Inclusive, já fiz versão romantizada dela, né, da pessoa, uma pessoa carente, que está à espera do seu amor, do seu grande amor. Então, tem essa versão, tem essa possibilidade, mas algo que eu vi, né, que o próprio Alceu trouxe, a partir dessa composição, uma contextualização histórica. E isso também precisa ser passado para o surdo. Então, a música ela é também um lugar onde a gente também aprende a saber como chegar, né, ao surdo essa mensagem, partindo, inclusive, desses contextos originais, históricos, né, pessoais do compositor. Então, é importantíssimo. Você também que quer entrar nesse contexto de música, né, que quer atuar, que quer interpretar também, então se liga nessas questões também, né, da composição. Em que contexto? Né, em que contexto foi criado? Né, sempre vai ter um contexto histórico, sempre vai ter um contexto temporal. Então, é importante sempre olhar as informações que estão por trás. E aí a gente sempre vai conseguir fazer uma melhor entrega dessas interpretações. Excelente, Álvaro. Muito obrigado, viu? Excelente aí a conversa contigo. Muito bom conhecer melhor o seu trabalho, apesar de já lhe conhecer há um tempo, mas aí nessa entrevista pude conhecer um pouco melhor do seu trabalho. Tenho certeza que para o estudante também que está em casa foi muito bom, viu? Obrigado de verdade pela sua presença. Eu que agradeço, professor. Estou também sempre à disposição, no que puder aí construir, colaborar e fazer com que a gente tenha, né, esse espaço, esse contexto de trabalho e profissional cada vez mais demarcado, né, dentro da atualidade e com muita competência, com muito profissionalismo. A gente precisa trabalhar também isso e parabenizo mais uma vez pelo projeto, né, o curso e pelas aulas, pela disciplina em si também, por tudo que certamente vai ajudar nesse processo e também despertar, né, em novas pessoas, para que também a gente tenha novos profissionais e a gente consiga também fazer da comunidade surda esse espaço também de atuação, além, né, do ouvinte também do surdo. Sim. Então, estamos juntos nessa para construir cada vez mais uma sociedade e um espaço que seja inclusivo para o surdo, né, para todas as pessoas, e é isso. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado de verdade. Você, estudante, não esqueça de observar todos os demais artefatos aí da sua disciplina, participe bastante, comente. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar, que a gente responde sempre, para melhorar ainda mais o seu aprendizado. Muito obrigado por ter assistido a essa aula. Na entrevista, eu sou o professor Túlio Marques
e estive aqui hoje nessa aula com o professor intérprete Álvaro Ferreira. Obrigado e até a próxima.